Capítulo 767, Navegando. No final, apenas cerca de uma dúzia de nobres ainda estavam amarrados no palco, incluindo Sherwood e seus colegas. Depois de ver essa cena sangrenta e cruel, esses grandes nobres que só sabiam lutar pelo poder e criar conspirações ficaram aterrorizados. Berezov e Goulet desmaiaram de medo, e o general Vincent, que era o ex-comandante da Legião do Vento Verde e deveria ser corajoso, defecou em si próprio. Era difícil acreditar como um personagem tão tímido e covarde se tornou o comandante da Legião do Vento Verde, que guardava a importante cidade militar, Cidade do Vento Verde. Splash! Depois que alguns baldes de água gelada foram jogados em seus corpos, todos os homens nobres gritaram com todo o poder de seus pulmões e acordaram. Alguns deles choravam e pediram misericórdia, colocando as culpas nos outros. Alguns deles ficaram tão aterrorizados que nem conseguiram dizer uma palavra. Apenas o líder deles, Sherwood, estava indo melhor. Como um macaco que tinha um pedaço de pau na bunda, Sherwood gritou: "Não! Você não pode me matar! Mesmo que você seja o Santo Marcial Imperial, não pode matar nobres que foram canonizados pela família real de Zenith. Vocês podem me julgar e me prender, mas apenas o Imperador e assim pode emitir a ordem de execução para os nobres. Você está passando dos limites. Rei de Chambord. Você está passando dos limites. Você será punido." De acordo com as leis de Zenith, o Santo Marcial Imperial não tinha o poder de executar nobres de Zenith. De fato, o Santo Marcial Imperial nem sequer tinha autoridade para se envolver com a política regional ou as forças armadas. Somente a família real e o quartel-general militar imperial tinham esse poder. Portanto, nobres como Sherwood deveriam ser enviados a São Petersburgo para serem julgados. Embora o que Fei fez hoje à noite tenha sido justo e tenha feito as pessoas se sentirem emocionadas, ele estava ultrapassando os limites de acordo com as leis, e seria interrogado pela família real e pelo Palácio Imperial dos Cavaleiros. Esta era a última aposta de Sherwood. Se ele pudesse sobreviver hoje, havia uma chance de ele escapar de tudo isso. Mesmo que todas as evidências estivessem contra ele, ele poderia tentar usar sua rede para influenciar o veredicto. Embora ele não consiga manter seu nobre título, ele não seria executado. Depois de alguns anos, o efeito do que ele fez nesta guerra terá desaparecido, e ele poderá ter a chance de voltar ao círculo de poder. No entanto, Fei respondeu à acusação de Sherwood. "Se eu não o matar, os soldados não poderão proteger a região sul de Zenith, as almas dos heróis que morreram pelo Império não poderão descansar em paz, e os insetos como você não serão avisados o suficiente. Portanto, você tem que morrer esta noite." Fei enfatizou cada palavra, e seu espírito assassino apagou todas as esperanças de Sherwood e o deixou desesperado. "Execute. Se alguém discordar da minha decisão hoje, pode vir e me encontrar." Fei olhou para os civis e soldados enfurecidos que olhavam para ele com expectativa nos olhos, e ele declarou claramente ao emitir a ordem de execução. Os carrascos bizantinos empurraram aqueles nobres para o posto de execução e ergueram suas lâminas. Nesse momento, o rei Constantine de Bizantine subitamente subiu no posto de execução, pegou uma faca da mão de um carrasco e matou esses nobres que estavam lutando, implorando ou já haviam desmaiado. Ele os decapitou um a um. Felicidades soaram no acampamento de treinamento militar instantaneamente. Isso era algo que as pessoas queriam ver depois de ouvir essas histórias de horror. A partir de agora, qualquer pessoa que se atreva a causar problemas na região sul, criar conflitos internos e lutar pelo poder de maneira doente, receberá o mesmo tratamento. Mesmo que eu não esteja aqui, a mesma regra se mantém. As palavras de Fei ressoaram no céu escuro, assim como na mente de todos. Desde o início do Império Zenith, nobres nunca haviam sido mortos assim. Dos 3 principais massacres nobres, o incidente na Cidade das Duas Bandeiras e este incidente aqui estavam ambos na lista. A partir desse momento, Fei também ganhou outro apelido secreto em Zenith, Matador de Nobres.
O segundo dia, o céu estava azul e nenhuma nuvem podia ser vista. Parecia que um cristal azul gigante estava incrustado no céu. Ver esse céu sozinho foi suficiente para fazer as pessoas se sentirem calmas e pacíficas. As ondas no oceano eram amenas quando a brisa soprava e refletiam a luz do sol. Além disso, a brisa soprava sobre o sabor úmido e salgado do mar, e isso era algo raro para as pessoas que não tinham viajado no oceano antes. Havia um navio de guerra de tamanho médio de Lyon viajando adiante na calma superfície do mar, e suas velas negras foram erguidas. Cerca de 5 horas atrás, Fei e os estudantes da Universidade Civil e Militar de Chambord entraram neste navio de guerra de Lyon, que foi capturado após a batalha, e deixaram o porto da capital bizantina em silêncio. As notícias sobre a partida de Fei eram confidenciais, e apenas algumas pessoas, incluindo o rei Constantine, sabiam disso. Quando era meio-dia, o navio de guerra já estava longe no mar. Depois de olhar ao redor, Fei descobriu que ele só podia ver o oceano, e nenhuma ilha podia ser vista. No momento, havia apenas alguns pássaros gigantes que Fei não sabia o nome voando no céu. O rei Alexander partiu para Chambord na noite passada. Agora, havia apenas algumas pessoas ao redor de Fei. Exceto 9 estudantes, Torres e Uski, todos os outros oficiais de execução da lei Cavaleiros do Zodíaco permaneceram no rei Alexander. Fei escolheu um encouraçado leonianos de tamanho médio para esta jornada. Depois que um navio foi rapidamente consertado, o rei escolheu 40 marinheiros fortes dos cativos de Lyon para controlar o navio de guerra e também levou aquele jovem nobre chamado Rian Knigat, que sobreviveu ao massacre da noite passada, e o rei Buckingham de Lyon. O navio ainda tinha as bandeiras e símbolos de Lyon, e seguiu em direção ao Império Lyon com Buckingham como guia. Ao meio-dia, o navio já havia saído de Bayastorm Point. Mar de Fragrância era um mar interior no continente de Azeroth. Poderia ser descrito com mais precisão como um lago. A maior parte da água estava dentro do continente de Azeroth, com alguns rios que levavam ao mar fora do continente. No entanto, como seu tamanho era enorme, estava cheio de água salgada e havia rumores de ser a casa da tribo do mar. As pessoas se acostumaram a se referir a ela como um mar. Havia as algas únicas, chamadas algas perfumadas nesse corpo de água, e essas algas emitiam um cheiro perfumado. Após cada inverno, as algas cresciam rapidamente devido ao clima quente, e todo o mar cheirava bem. Foi aí que esse mar ganhou esse nome. Se a matriz mágica para a velocidade de cruzeiro não fosse ativada, levaria cerca de 2 meses para ir da Bayastorm Point até a costa norte do Império Lyon. Obviamente, com a matriz mágica de cruzeiro ativa, levaria apenas 5 a 6 dias. No começo, o rei e os alunos adoraram as paisagens, e ficaram no convés e gostaram do que estavam vendo. Alguns dos alunos até vestiram os trajes de banho que foram projetados pelo rei quando ele estava entediado, e saltaram para o oceano e nadaram com os peixes, se divertindo muito. Depois de olhar o oceano por um longo tempo, Fei ficou um pouco entediada. À tarde, Fei entrou na cabine sozinho. Diablo Vorut, modo inferno. Em uma terra distante chamada Lut Golem, havia um lugar chamado Vale das Cobras.